Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então, dando continuidade aqui ao nosso estudo do Evangelho de São Mateus, estamos no capítulo 6º, ainda dentro do chamado Sermão da Montanha, ok? Estamos no versículo 22. Então, quem estiver acompanhando com a sua Bíblia em mãos, tá? Pode abrir capítulo 6º, versículo 22 do Evangelho segundo São Mateus. Okay? Quem quiser acompanhar aqui com a gente, pela tela pode estar acompanhando também. Então, Nosso Senhor diz assim: o olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Então aqui, né, para os padres apostólicos, né, que nós chamamos os santos padres, então eles... não aparece, né, comadre? Desculpa. Aparece na gravação. Desculpa, viu, comadre? Aparece na gravação depois que grava a tela e aparece, tá? Mas peço desculpa aí pelo equívoco, tá? É que eu vejo a gravação e aí eu acho que apareceu aqui, mas só na gravação. Maravilha, comadre. Obrigado. Então, esses dois versículos, né? Então, para os santos padres, tá? Eles interpretam que aqui o sentido literal, né? Ou seja, daquilo que realmente Nosso Senhor está dizendo. Boa noite, Lindaura, salve Maria. Então, não é o olho humano em si, ok? Então, aqui o sentido literal seria uma comparação que Nosso Senhor está fazendo do olho em relação ao corpo, mas no sentido aqui mais profundo, né? Então, o olho no sentido, assim como o corpo ilumina, o olho ilumina o corpo, né? Há algo que também ilumina a nossa alma. Então, para os santos padres, aqui seria essa comparação, ok? O sentido literal seria esse, tá? Então, Nosso Senhor falando de um outro olho que não ilumina propriamente o corpo, mas a alma. E eles justificam dizendo o seguinte, porque vejam, Nosso Senhor diz assim: se teu olho estivesse são ou enfermo, né? Aí, aqui, digamos assim, uma tradução mais fiel ao original, tá? Essa tradução que eu li aqui é da Ave Maria, tá? Não sei se alguém tiver uma outra tradução, pode estar traduzido assim, né? Ao invés de são ou enfermo, né? Uma tradução mais fiel seria a seguinte: o olho puro ou vicioso, tá? Então, seguindo essa tradução, tá? Em que Nosso Senhor está falando do olho puro ou vicioso, ou seja, puro ou com vício, né? No sentido de uma desordem, né? Então, o Santos Padre diz assim, né? Que está fazendo uma comparação do sentido da visão, que é aquele que ilumina os outros sentidos corporais, com aquilo que ilumina a nossa alma, que pode ser as nossas intenções ou a nossa inteligência. Tá? Então vejam, aqui então para os santos padres, este olho é na verdade uma comparação que Nosso Senhor está fazendo. Tá? Então aqui Nosso Senhor está chamando a atenção do seguinte: o que ilumina a nossa alma? E aí os santos padres dizem que Nosso Senhor então está falando ou da inteligência ou das nossas intenções. Ok? Para Santo Agostinho, então aqui Nosso Senhor está falando das intenções.
Então, Santo Agostinho, ele segue a linha, tá, de quem aqui esse olho que Nosso Senhor está falando, seriam as intenções da alma, as quais, se forem puras e retas, todas as nossas obras, que de acordo com elas praticamos, são boas, independentemente daquilo que resultará na prática. Aqui Santo Agostinho dá o exemplo, por exemplo, da esmola. Então, se eu der uma esmola com a intenção de fazer caridade, independente do que aquela pessoa faça com a esmola que eu dei, o ato em si foi bom. Por quê? Porque a intenção com a qual eu fiz é a intenção de ajudar o próximo. Então, eu fiz por caridade. Agora, se a intenção com a qual eu dei a esmola não foi a caridade, ou seja, foi uma má intenção, então, por mais que ela gere um bem, a ação em si ela é má, porque a intenção com a qual eu fiz não é boa, não foi por caridade, tá? Então, vamos colocar um exemplo, né, para talvez ficar assim um pouco mais claro, né? Então, por exemplo, esses dias eu presenciei algo assim semelhante, né? Então, uma pessoa foi dar um pacote de arroz para um pedinte. E a outra falou, não, olha, não, se eu fosse você, eu não daria um pacote de arroz para esse rapaz, esse senhor aí, não, porque ele vai pegar o seu pacote de arroz, vai vender e vai comprar droga. Veja, o que Santo Agostinho está dizendo? Que independente do que aquela pessoa faça com aquele pacote de arroz, se aquela pessoa que está dando o pacote de arroz, ela está fazendo aquilo por caridade, porque ela está vendo que de fato a pessoa está numa condição que está precisando daquele pacote de arroz, né, porque de alguma forma ela se compadeceu. Então, por mais que aquela pessoa, infelizmente, venha a fazer isso, ou seja, vender o pacote de arroz para comprar droga, o ato em si foi bom. Por quê? Porque a pessoa fez por caridade. A pessoa que deu a esmola, ela fez por caridade. Agora, o que a outra pessoa vai fazer com o pacote de arroz, aí não está mais nas dependências da ação da pessoa que deu o pacote de arroz. Entendeu? Agora, vamos imaginar o contrário. Se aquela pessoa fez essa ação de dar um pacote de arroz, não porque ela se compadeceu, né? Sei lá, não sei, tinha alguém ali na frente dela que ela queria, não, vou dar aqui esse pacote de arroz para aquela pessoa, para aquele outro fulano que está vendo eu dar, acho que eu sou uma pessoa boa. Então, para a pessoa que deu o pacote de arroz, por mais que aquela pessoa utilize, né, às vezes até para alimentar os filhos, aquela ação que a pessoa fez em si, ela é uma ação má. Por quê? Porque ela não fez movida pela caridade. Mas ela fez por quê? Porque ela viu uma outra pessoa que estava vendo ela fazer aquele ato de caridade. Então, para de alguma forma ganhar algum ponto com aquela pessoa, né, para aquela pessoa dizer, nossa, como fulano é caridoso, ela praticou aquele ato. Então, a intenção, ela é a luz que julga as intenções. Então, por melhor ato que eu faça, o que vai contar, na verdade, é a intenção com a qual eu o pratiquei. Então, aqui é o que Nosso Senhor está dizendo. Olha, se a tua... Vamos pegar aqui, né? Então, se Nosso Senhor está dizendo assim, ó, se a sua intenção ela é má, o que ela vai gerar para você? Você já está nas trevas, né? Ou seja, há trevas dentro do nosso interior. Conforme eu pratico mais ações más, com más intenções, melhor dizendo,
essas trevas que, por conta do pecado original, já estão em nós, elas vão ficar mais negras ainda. Então, por quê? Porque eu vou estar movido por más intenções. Então, os nossos atos, eles vão se tornando cada vez piores. Então, aqui é a lâmpada nesse sentido. É a luz. Aquilo que ilumina, é aquilo que está impulsionando as nossas ações. Então, se a intenção é boa, ela vai iluminar as trevas que há em mim. Então, eu estou fazendo por caridade. Então, o que a caridade faz conosco? Ela vai nos libertando, por exemplo, dos nossos egoísmos. Ela vai iluminando o nosso coração. Né? Daquilo que Nosso Senhor falava alguns versículos atrás, que nós vimos nos estudos anteriores. Então, eu vou me desapegando. Por quê? Porque estou iluminado nas minhas intenções pela caridade. Agora, se ao contrário, né, o que está me motivando, está me impulsionando, não é a caridade, ou não é uma boa intenção, o que vai acontecer conosco? Vai acontecer que as trevas que, infelizmente, já há em nós por conta do nosso pecado original, elas vão se adensando, né, vão ficando piores ainda. E vão contaminando todos os atos, por melhor que em si mesmos sejam bons, de trevas, de maldade, de egoísmo, de caprichos. Ok? Então, Santo Agostinho, então, para ele, essa luz, essa lâmpada que Nosso Senhor fala aqui no Evangelho, é a intenção que ilumina a alma. Agora, já para São João Crisóstomo, Nossa Senhora aqui está falando da nossa inteligência. É a lâmpada pela qual a alma vê a Deus. Né? Então, São João Crisóstomo utiliza isso, né? Então, por que a lâmpada, por que a inteligência é a lâmpada que ilumina a nossa alma? Porque é através da nossa inteligência que nós conseguimos nos relacionar com Deus. Então, por exemplo, São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Né? Então, quando você ouve algo, né, você precisa o quê? Utilizar, junto com o sentido da audição, a sua inteligência, o seu intelecto. Para você ir discernindo aquilo que você está ouvindo. Se é bom, se não é. No nosso caso aqui, se é de Deus ou não. Não é? Então, para São João Crisóstomo, a inteligência é a lâmpada que ilumina a nossa alma. Todo aquele que tem o seu coração inclinado na direção de Deus tem o olho lúcido. Né? Então, se a sua inteligência está voltada para Deus, então tudo aquilo que vem na sua inteligência é luz. Por quê? Porque está iluminada pela luz divina. Isto é, sua inteligência está limpa. Então, a luz de Deus é como que limpa a nossa inteligência. E a nossa inteligência, então, está livre do quê? Das nossas concupiscências, ou seja, das nossas paixões desordenadas. Paixões terrenas, materialistas, né? Enfim. Por sua vez, as trevas em nós são os desejos carnais, que sempre apetecem, desejam as coisas próprias das trevas. Né? Então, aqui São João Crisóstomo aprofunda um pouco nisso que Nosso Senhor já fala, das trevas que já há em nós. Né? Então, São João Crisóstomo diz que são as nossas concupiscências, as nossas desordens, né? Os nossos desejos carnais, materiais, que fazem com que a lâmpada da inteligência não brilhe, caia também nas trevas por conta das nossas paixões desordenadas. Portanto, o que tem o olho limpo, isto é, a inteligência espiritual, conserva seu corpo iluminado, isto é, sem pecado. Pois ainda que a carne deseja coisas más, o homem
com a sua inteligência iluminada por Deus, as repele com a força do temor de Deus. Né? Então, por exemplo, né? Vem um desejo, né, desordenado, a cobiça, sei lá, a luxúria, enfim. Né? Alguma coisa que é própria da nossa condição do pecado original. Então o que acontece? Vem o desejo desordenado. Mas como a minha inteligência está iluminada por Deus, então eu digo, opa, peraí. Paixão, desejo, vontade, você não está de acordo com o que Deus ensina. Então fique aí no seu cantinho, quieta. Então, se você tem a sua inteligência iluminada por Deus, você consegue fazer o discernimento daquilo que está te movendo. Se é um desejo seu, se é uma dificuldade, um sentimento, né? Alguma coisa que está desordenada dentro de você. Se você tem a sua inteligência voltada para Deus, a luz divina vai iluminar e vai te mostrar se aquilo é bom ou não. Se vem do teu espírito ou se vem das nossas más inclinações. E aí você discernindo, você opta se faz ou não. Ou de repente era até algo bom, mas tinha ali no meio algo, né, da nossa vaidade. Então a luz divina ilumina a nossa inteligência e a gente consegue também discernir aquilo e tira aquilo que está atrapalhando. Né? Então, com a nossa inteligência voltada para Deus, também é possível iluminar o nosso interior, iluminar a nossa alma. Portanto, né, então, aquele que tem, né, o olho limpo, conserva o seu corpo luminoso, isto é, sem pecado. Né, porque consegue discernir ali se a obra que está sendo colocada no seu coração é boa ou não. Mas o que tem o seu olho mau, isto é, a inteligência obscurecida pela maldade ou perturbada pelas paixões desordenadas, tem o corpo tenebroso. Né? Ou seja, infelizmente o corpo vai estar sujeito às paixões desordenadas. Né? Então, por exemplo, né, se a pessoa por alguma razão está consumindo alguma coisa ilícita, né, alguma droga, alguma coisa, né? Então se ela se entregar por essa vontade, o que vai acontecer com ela, né? Ela vai só definhar. Por quê? Porque movida pelos seus maus desejos, está indo para algo ruim. Então o que vai acontecer? As trevas, bom, infelizmente vão ficar o quê? Cada vez mais trevas, mais negras, né? A pessoa vai indo para o vício, vai se aprofundando cada vez mais e mais e mais e mais e não para. Né? Então a gente vê bem isso, né? As pessoas, não, começa, não, é só um pouquinho aqui, né? Só para descontrair e tal. E a pessoa não percebe, né, a desordem que está por trás daquele ato. Aí aquilo que era um pouquinho, daqui a pouco é um pouco mais, aí já é um tanto, e vai crescendo, e as trevas vai, infelizmente, tomando conta, né, da vida daquela pessoa. Aqui nós poderíamos colocar fazer uma terceira comparação. Tá? Veja, essas duas, gente, elas se complementam. Tá? Não é que assim, ou é uma ou não. Podem ver que tanto a inteligência como a intenção, de fato, são lâmpadas, né? Mas aqui Nosso Senhor fala do olho, então a comparação que Nosso Senhor pode estar falando também é da questão da concupiscência dos olhos, aquilo que São João fala nas suas cartas, né? Então seria um desejo de ter desordenado. Né?
Então, aqui poderia também entrar um terceiro sentido, tá bom? Que também não contraria os outros dois. Tá? Vamos para o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. São Jerônimo. A palavra riqueza que aparece, tá? Ela é uma tradução da palavra original mamona. Tá? Escreve assim como a mamona, mas o M do O, o mon, é dois M's. Então seria mamona. Tá? Então em siríaco, tá? Essa palavra mamona quer dizer riquezas. Que ouça isso o avaro que se põe com o nome de cristão. Não se pode de uma só vez servir a Cristo e as riquezas. Eu, no entanto, não disse o que tem riquezas, mas o que serve às riquezas. Então, aqui essa questão é importante, né? Então, Nosso Senhor não está falando do rico propriamente. Ele está falando daquele que se coloca como um servidor das riquezas. Santo Agostinho. O que serve, pois, a mamona, as riquezas, também serve aquele que é posto à cabeça de todas elas, por mérito de sua perversidade. É chamado pelo Senhor de príncipe deste mundo. Ou seja, a palavra riquezas, nós vemos que vem da palavra mamona. E de onde vem a palavra mamona? Vem de mamon. Mamona, vamos dizer assim, aportuguesando, né? No feminino, riquezas. Mamon, no masculino, demônio. Então, Santo Agostinho diz que por que não podemos servir às riquezas? E quem se colocar a serviço das riquezas não está a serviço de Deus. Porque quem detém o poder das riquezas deste mundo? Santo Agostinho diz, aquele que Nosso Senhor chama de o príncipe deste mundo. E quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Ou de outro modo, manifesta que são estes dois senhores. Então aqui Nosso Senhor fala de dois senhorios. O senhorio divino, o senhorio de Deus, e o senhorio de Mamon, das riquezas. Não podeis servir a Deus e à riqueza, que é o mesmo que dizer, não podeis servir a Deus e ao diabo. Porque o homem odiará este e amará o outro. Isto é, odiará o demônio e amará a Deus. Ou suportará um e desprezará o outro. Com efeito, aquele que serve às riquezas suporta um duro senhor. Ou seja, é um escravizado. Né? Enlaçado por sua cobiça, é submetido ao diabo e não o ama. Ou seja, quem, né, é um materialista, quem é um apegado aos bens materiais, ele não é apegado aos bens porque ama propriamente o demônio ou ama os bens, mas ele é um escravo da cobiça. Não é que ele ama as coisas, não. Ele é um escravizado do desejo de ter as coisas. Coisa terrível, né? E a gente vê que é assim mesmo. A pessoa não ama o que tem.
ela sempre sente falta daquilo que ela não tem. Por mais que ela tenha o desejo da cobiça, né, o desejo de ter, nunca vai ser preenchido. Por isso que ela é uma escrava. Porque ela sempre está condicionada ao ter. Eu quero ter. E por mais coisa que você dê para aquela pessoa, ela não se contenta. Né? Tem até um ditado que diz, né, que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dinheiro a pessoa quer. Né? É um ditado que, de certa forma, tem ali um quê de verdade. Então, quanto mais a pessoa tem, você vê que mais desejo, mais apetite de ter ela tem. E é esse desejo, é essa cobiça que a torna escrava. Assim como suporta uma dura servidão, o que está por causa da concupiscência, unido à escrava de outrem, mesmo sem amar aquele cuja escrava ele ama. Diz, no entanto, não desprezará o outro, e não terá ódio contra ele, pois ninguém com verdadeira consciência pode odiar a Deus. Né? Então veja, o Senhor primeiro diz, né, que se você servir a Ele, então você vai amá-lo e vai odiar o demônio. Mas Nosso Senhor não diz que quem está servindo as riquezas odeia a Deus. Nosso Senhor diz o quê? Que vai desprezá-lo. É uma sutileza, né? Você fala assim, não é que a pessoa odeia a Deus. De fato, não. Uma pessoa que está nessa cobiça dos desejos, né, de ter. Se você perguntar para ela, você fala, assim, você odeia a Deus? A pessoa vai falar, não. De fato, ela não odeia a Deus. Só que aí é que está o problema também. Porque ela cai no algo que é mais sutil, que é o desprezo. A gente já viu, né, quando a gente estudou o Apocalipse, o que na Sagrada Escritura quer dizer o desprezo. E também isso vale no nosso dia a dia, né? Então, desprezo é o quê? Né? Sei lá, você tem um celular. Aquele celular, para você, ele tem um valor. Porque naquele celular tem fotos suas, né? Tem, sei lá, tem contato, enfim, tem arquivos que para você tem um valor. Então, para você, ele tem um preço. Para mim, que não tenho nada no seu celular, ele não tem o mesmo preço. Ele tem um desprezo. O preço dele é inferior. Né? Então, vejam, o que Nosso Senhor está dizendo aqui? Que para aquele que, infelizmente, está cego pela cobiça, não é que ele odeia Deus, mas é que tudo que Deus fez não tem valor nenhum. Terrível isso. Terrível isso. Então, porque é mais sutil, ou seja, não, a pessoa não odeia Deus, não, mas o despreza, gente. A diferença é muito pequena. Porque tudo bem, né? Aquele que odeia age contra, né? Então não é que ele está agindo contra Deus propriamente, mas tudo que Deus fez para ele não tem valor nenhum. Então, por exemplo, a oração. Que valor que tem a oração para quem está cego pela cobiça? Né? Que valor que tem, por exemplo, você rezar um terço? Talvez seja esse o motivo, né? Porque hoje tão poucas pessoas rezam terço. Porque você não vai ganhar dinheiro rezando um terço. A sua conta bancária não vai aumentar o saldo porque você está rezando o terço. Você não vai comprar roupa nova, sapato, porque você está rezando o terço. Então, o que acontece? Você despreza.
sentido tem você ir à missa? Vai mudar o que na sua vida financeira? Então não tem valor nenhum. E a gente percebe isso, né, gente? Por exemplo, vamos fazer o cerco de Jericó, que aí sua vida financeira vai ser abençoada, né? Vão abrir várias portas na sua... Nossa, aí vai aquela multidão de gente, né? Agora é a missa do domingo. Cadê aquela multidão que foi no cerco? Porque não tem mais a propaganda, né? Que você vai enriquecer, vai quitar suas dívidas, né? Sua vida financeira vai mudar e a pessoa... não me interessa. Desprezo. Jesus morreu na cruz por mim. Derramou até a última gota do seu sangue por mim. Isso vai mudar minha vida financeira? Não. Então não tem sentido nenhum. Eu desprezo. Que vale o amor de Deus? Se Deus me dá coisas materiais, nossa, eu vou amar Deus de todo o coração. Agora, se esse amor de Deus não me der nada, eu desprezo. Então, gente, é uma consequência. O Senhor está sendo muito claro. Não tem jeito. Não dá para ser materialista. Não dá para estar com a sua vida só voltadas para as coisas deste mundo. Não vai ter jeito, você vai desprezar Deus, porque Deus tem o que para nos dar? O céu. Não nessa vida, na outra vida. Mas eu quero para agora, eu quero é aqui, meu paraíso é aqui na terra, hein, meu amigo. Então, vai ficar difícil, porque muito pelo contrário, né? As raposas têm suas tocas e os passarinhos têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Porém, o filho do homem tem um paraíso para te dar. Veio até esse mundo para com seu sangue te resgatar. E aí? Vamos amá-lo ou vamos desprezá-lo por conta das riquezas? Versículo 25. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais que as vestes. São João Crisóstomo, tendo dito o Senhor que deve-se desprezar o dinheiro, para que alguns não dissessem, como poderemos viver sem se abandonarmos tudo? Então Nosso Senhor acrescenta, portanto vos digo, não vos preocupeis. Não vos preocupeis. Deus não te deu a vida? O que vale mais, a vida ou a comida? O que vale mais? Deus não te deu o seu corpo?
O que vale mais, a roupa ou o seu corpo? Não devemos nos afastar das coisas eternas pela preocupação das coisas temporais. São Jerônimo, o que concede o maior sempre considerar o menor. É isso que o nosso Senhor está falando. Se eu te concedi a vida, se eu te concedi seu corpo, se eu te concedi o ar que você está respirando, se eu te concedi a água que você vai tomar para matar sua sede, se eu já te concedi tantas coisas. O pão, o que é o pão? A roupa que você está vestindo. Eu acho que eu não vou te dar isso. Versículos 26 e 27. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Ou seja, o que adianta nós nos preocuparmos? Eu estou preocupado. Essa palavra tem uma resposta. Às vezes a gente se preocupa e tal. O que é essa palavra preocupar-se? Né? Não vos preocupeis. Então, ela é uma composição de duas palavras. Pré e ocupar-se. Então, vamos pegar uma palavra preconceito. Mesma situação. Duas palavras. Pré e conceito. Ou seja, você já tem um conceito formado. Então, se você é um preconceituoso, você vê determinada pessoa, se você tem um preconceito em relação a ela, você já tem um juízo formado somente pelo preconceito que você tem. O preocupar é a mesma coisa. Você já está se ocupando de algo que não é agora, não é o momento. Né? Eu estou preocupado com o que eu vou comer daqui a 10 anos. Né? O fato de você se preocupar vai fazer com que você tenha alimento daqui a 10 anos? É isso que o nosso Senhor está dizendo. Por que você está se preocupando de uma coisa que é do futuro? Vai mudar o que na realidade? O Senhor está dizendo, eu, por exemplo, vou morrer. É uma verdade. Eu vou ficar preocupado agora que eu vou morrer. O fato de eu me preocupar com a minha morte vai fazer com que eu não morra, por acaso? Ou vai fazer com que eu viva um dia a mais, um ano a mais? Não vai mudar nada. Não vos preocupeis. Ou seja, não se ocupe com coisas que não são do agora. Confia no Senhor. Confie nele. Gente, mais 2 versículos e aí eu acho que nós concluímos. Versículos 28 a 30. E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio rei Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Em outras palavras, se Deus cuida tanto das flores da terra que morrem logo depois de nascerem e serem vistas, acaso negligenciará os homens, os quais criou não para um tempo limitado, mas para que vivam eternamente?